Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos, ó, a velha companheira, né? Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Em minhas mãos também, o nosso material de estudo. Nós estamos estudando Gênesis, as lindas histórias de Gênesis, história com H, histórias verdadeiras que servem aí para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Bom, eu estou aqui na cidade de Parecis. Amanhã é a inauguração da Rolinete aqui, a loja que eu trabalho. Um prazer, um abraço para toda a família Rolinete. Estou com o carro estacionado quase na frente da loja, estou na rua. Portanto, se vocês ouvirem som aí de caminhão, passa muito carro aqui, muitos caminhões, tá? Não se preocupe, eu estou na rua aqui, tá? Mas a gente tira esse momento para pregar a palavra de Deus. Quero agradecer a todos os nossos clientes que contratam o nosso serviço. Acabei de gravar aí várias gravações, né? Foram 9 gravações, mais uma para a loja, 10 gravações, graças a Deus. Então, muito obrigado você que contrata o nosso serviço. Quero agradecer aqui mais uma vez a Rolinete, o Trento Materiais para Construção. Um abraço aí à Relojoaria e Ótica Safira, a Canopus Motos de Rolim de Moura e a todos os anjos missionários que colaboram. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa querida, Dona Vilma. E como eu falei, hoje aqui de Parecis, aqui no interior do estado de Rondônia, aqui para o canal Falando de Cristo na Estrada, no YouTube. Deixe o seu like, faça o seu comentário, assista o vídeo até o final, é muito importante. E compartilhe também com as outras pessoas. Cumprimentando os amigos do Facebook, a página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, antiga Rádio WF, tá bom? Bom, depois de cumprimentar todos vocês aí, nós chegamos a esse estudo maravilhoso, né? Jacó, o enganador. Meus irmãos, é uma história complicada essa história aqui, né? A gente vai percebendo aí, eu já comentei isso em outro vídeo, às vezes nós achamos assim, é impossível ter a fé de Abraão, é impossível ter a fé de Jacó, enfim, é impossível ter a fé dos patriarcas. Mas quando nós olhamos, eles necessitavam de Jesus tanto quanto a mim, quanto a você, eram homens iguais a nós, né? Sujeito a tentações, sujeito a tropeço e é sujeito também à queda. Verso para memorizar desta lição aqui traz uma conversa que não é tão verdadeira. Uma conversa que sai ali da boca de Esaú, conversando ali com o seu pai, não é uma conversa totalmente verdadeira. Por quê? Ó, Gênesis 27:36 diz assim: Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, falando a respeito do seu irmão, né? Pois já 2 vezes me enganou, tirando o meu direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Irmãos, muitas vezes nós fazemos essa pergunta para Deus. Será que Deus não tem nenhuma bênção? Será que Deus não tem nenhum milagre para mim? Mas vocês vão lembrar aqui no decorrer desse estudo, né? Se você já leu a história de Jacó, o enganador, você vai perceber que Esaú vendeu a sua primogenitura, né? Por um prato de guisado com lentilha. Jacó faz a oferta, é claro, e ele vende a sua primogenitura. E também no decorrer dessa lição você vai entender um pouco mais sobre primogenitura, né? O primogênito ele tinha direito à herança em dobro, né? E também ele seria o líder sacerdotal, o líder espiritual daquela família, né? E Jacó não está preocupado em ser ali o herdeiro maior. Ele não está pensando em finanças, ele está pensando em ser o líder espiritual, até porque Deus já tinha feito uma promessa, uma profecia ali para sua mãe. Então o estudo é maravilhoso. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para nos acompanhar, ou que nós possamos acompanhar o Espírito Santo nesse estudo, que ele seja o nosso professor. Vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra.
ser conosco, meu Pai. Nos dê a sua bênção, que o Espírito Santo esteja conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Bom, estou aqui com a minha lição, estou com a minha Bíblia também aqui, né? A outra Bíblia aqui também, para a gente estar acompanhando, como eu disse, essa história, no mínimo interessante, né? Nós retomamos aqui a história da família de Isaac. Quem era Isaac? Isaac é o filho do milagre, o ancestral da descendência prometida. Lembra da promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, verso 15? Que da descendência da mulher, que era Eva, né, viria ali o Salvador, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente? Pois é, nós chegamos aí agora a um que antecede, né, o Messias. Ora, a história não começa muito bem, né? O caráter imperfeito de seu filho Jacó, filho de Isaac, se manifestaria na rivalidade entre ali os dois irmãos pela primogenitura e, consequentemente, pelo direito de obter ali a bênção do pai Isaac, né? Em Gênesis 27 vai estar relatando isso. Como Jacó enganou seu pai e roubou a bênção de seu irmão mais velho, ele teve que fugir para salvar a sua vida. Indo para o exílio, Deus confrontou ele ali em Betel. Gênesis 28, de 10 a 22, fala que Deus confrontou ele ali em Betel. A partir de então, Jacó, o enganador, também teria a experiência de ser enganado. Em vez de Raquel, a quem Jacó amava, lá em Gênesis 29, Lia, a filha mais velha que lhe foi dada, né? E ele teve que trabalhar ali 14 anos para ganhar as suas duas esposas, né? 7 para cada uma, para pagar o dote de cada uma. No entanto, Jacó também experimentou a bênção divina. Isso é importante, né? Jacó também experimentou bênçãos do céu. No exílio, ele teve 12 filhos e Deus aumentou a sua riqueza. Assim, tudo o que observamos nessa história indica, irmãos, como Deus cumpre suas promessas, promessa da aliança, de uma ou de outra forma, independentemente de quantas vezes seu povo falhe, né? Lembra que nós já estudamos aqui que quem passou entre os animais na aliança firmada entre Deus e Abraão foi o próprio Deus? Pois é, Deus ele cumpre, sempre vai cumprir, tá? Com a sua promessa, com a sua parte da aliança. E nós, estamos cumprindo com a nossa parte? Pois é, vale a pena a gente refletir também. Vamos falar um pouco então sobre esses dois personagens, Jacó e Esaú, dois irmãos, gêmeos, né? Leia Gênesis 25, do verso 21 até o verso 34, tá? Leia aí depois, eu gostaria até de ler, depois até eu quero fazer aqui um breve comentário, né? No verso 28 ali, tá? Mas leia aí Gênesis 25, do verso 21 ao verso 34, compare ali as personalidades de Jacó e Esaú, né? Que qualidade de Jacó se predispuseram a ser digno da bênção de Isaac. É uma história interessante, né, aqui. Irmãos, eu vou ler para vocês, tá? Faço questão de ler aqui Gênesis 25, do verso 21 até o verso 34, porque tem muita coisa aqui que nós precisamos aprender, né? Verso 21 em diante. Gênesis 25, a partir do verso 21 diz: Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós já vemos uma coisa interessantíssima que é o papel da oração. Tem muita gente deixando de orar, né? Tempo muito corrido, não tem tempo para parar e conversar com Deus. E orar é conversar com Deus. Abrir o coração a Deus como se fosse um amigo, porque Ele é o nosso amigo. Ele saberá nos ouvir muito bem. Qual é o seu problema? Conte para Deus. Fale para Ele da sua vontade. Revele para Ele, né, o que você quer. Apesar de saber, Ele quer ouvir você. Ok?
Então, Isaac orou e Deus ouviu a oração de Isaac. Tá vendo o papel importante aí de abrir o coração a Deus? Verso 22. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. Irmãos, a mulher aqui também, né? Ela também no papel da oração, né? Ela vai orar, consultar é orar, né? Ela vai conversar de novo aqui, mais uma vez o papel da oração. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor. Irmãos, Deus responde às nossas orações. Sim, não. Espere mais um pouco. Não é o momento, não é agora, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse verso 23, porque aqui há uma profecia que é esquecida, tanto por ela, né? E com certeza ela havia falado dessa profecia para o esposo, os filhos foram crescendo, ela deva ter contado dessa profecia para os filhos, e ela quis apressar o processo. Como Abraão, né, e Sara também quiseram apressar o processo, né, do nascimento de Isaac. Tá? Olha o verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. Atenção, e o mais velho servirá ao mais moço. Entendeu? O mais velho é aquele que nasceria por alguns segundos na frente do outro. Eles eram gêmeos, né? Quem nasceu primeiro? Esaú. Tá? Então ele está dizendo aqui que Esaú iria servir Jacó. Era uma profecia já dita por Deus. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Verso 26. Depois saiu o seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha, olha a idade de Isaac, 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Né? Então nunca é tarde para Deus cumprir ali a sua promessa, por isso que eu disse, né? Eu fico imaginando ali Abraão, pai de Isaac, Isaac já com 60 anos, Deus havia prometido a Abraão que ele teria ali uma grande descendência que seria como as estrelas do céu, se é que ele pudesse contar. Agora o seu filho já tem 60 anos, vai completar 60 anos e ainda não tinha dado neto para ele porque a esposa era estéril. Esposa que ele mesmo havia providenciado para o seu marido. Novamente, a ação divina de Deus, filho do milagre, propósito de Deus. Olha o verso 27. Cresceram os meninos e Esaú tornou-se perito caçador. É um outro fato importante aqui, ó. Esaú, ele vai tornar um perito caçador, homem do campo, mas Jacó, um homem sossegado que habitava em tendas. Em algumas versões diz que ele era pacato. Já já a gente vai entender também sobre isso. Agora, olha o verso 28, irmãos. Isso não deve acontecer, né? Isaac amava a Esaú porque comia da sua casa, mas Rebeca amava Jacó. Aqui está um grande problema. Nós sabemos que nós podemos, como pais, né, ter até mais afinidade por falar a mesma linguagem. Alguém que tenha mais de um filho, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Tem aquele filho que o pai ou a mãe se relaciona mais porque falam a mesma linguagem, às vezes se compreendem, né? Tem aquele que é um pouco mais rebelde, aquele que é mais calado, aquele que é mais nervoso, né? Aquele que é mais presente, aquele que é mais ausente. Mas o pai e a mãe nunca pode demonstrar mais amor para um do que para o outro. E a Bíblia revela que Isaac amava Esaú. Por quê? Porque comia da sua casa, da sua caça. E a Rebeca amava mais a Jacó, tá? Jacó havia feito um guisado, né? Por isso que eu disse que aquela conversa dele ali não é totalmente verdadeira, né? Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo com muita fome e cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Olha o verso 31. Olha essa negociata aqui, irmãos. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó, ele não rouba, ele compra a primogenitura, se é que pode comprar, né? E aqui já havia uma promessa de Deus, que ele parece que ou não sabia ou ele quer acelerar o processo.
Verso 32. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. Rapaz, ele fala que está a ponto de morrer de fome, né? Aqui há um exagero, né? Um exagero. Verso 33. Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele vende. E o verso 34 diz assim: Jacó deu a Esaú pão e guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então aqui está contando como que ele deixa de ser o primogênito, né? Ele despreza o direito, ele não leva muito em consideração essa questão de ser primogênito, né? O dever do primogênito, de ser o líder espiritual da casa, né? Irmãos, desde o ventre ali de sua mãe, percebemos que Jacó e Esaú eram diferentes, né? E lutaria um contra o outro. Enquanto Esaú é descrito como um perito caçador aqui, homem de campo, Jacó é visto como alguém tranquilo, alguém ali assentado à tenda, meditando, né? A palavra hebraica tanto traduzida como pacato é a mesma aplicada a Jó e também a Noé, traduzida como uma pessoa íntegra, né? Para Jó, e traduzido como uma pessoa justa para Noé, e traduzido como uma pessoa pacata aqui para Jacó. A palavra tanto tem a mesma raiz, tá? Apesar de ter aí aplicação diferente, né? Então essa diferença de caráter se tornaria evidente mais tarde, quando chegarmos ali em Gênesis 27 até Gênesis 28, 5, né? A gente vai perceber aí que esse caráter vai se tornar mais evidente. Quando Esaú chegou em casa cansado e com fome, Jacó havia ali preparado lentilhas para si. Para Esaú, o prazer imediato, o prazer visível, físico do alimento, foi mais importante do que a bênção futura associada ao seu direito de primogenitura. Eu não falo muito de política. Aliás, né, o nosso programa, o nosso canal aqui, nem é para falar de política, né? Na classe, quando eu passei essa lição, eu dei uma pequena pincelada. Eu falei, olha, nós devemos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, como nessas próximas eleições nós vamos votar, pensando se nós estamos fazendo uma escolha pelos preços que estão aí, né? Ou se nós vamos fazer as nossas escolhas baseadas em pessoas que são cristãs, pessoas que defendem a família, pessoas que defendem o cristianismo, né? Pessoas que defendem a palavra de Deus, a liberdade de pregar a palavra de Deus. Eu fiz esse comentário na sala, né? Porque nós vemos aqui algo de imediato, algo visível. Eu imagino o cheiro daquela comida, né? Como aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. Ela olhou para aquela fruta, ela viu que aquela fruta era agradável aos olhos, apetitosa. E ela comeu, apesar de Deus ter dito para ela que não deveria comer. E ela comeu. E aqui nós temos Esaú, né, fazendo aí essa troca pelo imediato, visível, físico do alimento, né? Isso foi mais importante do que a bênção futura associada ao seu direito de primogenitura. Quando você vai ler Hebreus, Paulo faz esse comentário lá em Hebreus capítulo 12, verso 16 e verso 17, né? Hebreus capítulo 12, deixa eu ler aqui, né? Versos 16 e 17. Paulo comenta disso aqui, tá? Paulo vai dizer assim, Hebreus 12, verso 16 e 17 diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então, irmãos, eu citei isso na classe, não falando de política, não indicando um candidato. Todo mundo tem a liberdade realmente de fazer aí a sua escolha, né? Mas que essa escolha não seja baseada nos preços que aí estão, né? Que seja baseada na palavra de Deus,
na palavra de Deus, né? E as pessoas que defendem, por exemplo, o assassinato de inocentes, ainda no ventre, né? Nós chamamos de aborto, possam realmente ser analisadas se merece o voto de um cristão, tá? Eu vou ler uma passagem aqui de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 143, diz assim: as promessas feitas a Abraão e confirmadas ao seu filho eram consideradas por Isaac e Rebeca o grande objetivo de seus desejos e esperanças. Esaú e Jacó estavam familiarizados com essas promessas. Então, Esaú e Jacó, eles sabiam, irmãos, que deles viriam o descendente da mulher que salvaria o planeta Terra, salvaria os seres humanos, que esmagaria a cabeça de Satanás. Foram ensinados a considerar a primogenitura algo de grande importância, pois incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas também a liderança espiritual. Aquele que recebia devia ser o sacerdote da família. E na linhagem de sua posteridade viria o Redentor do mundo. Então nós percebemos que Esaú não estava nem aí, né? Ele sabia e não estava nem aí. E Jacó queria isso, queria muito, né? Para Jacó, em contraste com o seu irmão, o significado espiritual da bênção era o que importava, não era o dinheiro. No entanto, depois, instigado ali por sua mãe, Gênesis 27, né? Jacó enganou seu pai de maneira aberta, de maneira proposital, até mesmo usando o nome do Senhor seu Deus. Usou o nome de Deus em vão. Quebrou um dos mandamentos. Gênesis 27 e 20. Né? Ele cometeu esse engano terrível, ainda que por algo que sabia ser bom. Ainda por algo que ele sabia ser bom. Então nós não temos como também defender Jacó aqui, né? Ele vai quebrar o mandamento, ele vai desobedecer a Deus, ele vai ofender a Deus, mesmo por algo bom, tá? Mesmo por algo bom. Ele tentou apressar, porque ele sabia, né? Ele sabia que ele seria o primogênito, que Deus daria para ele a primogenitura. Então, os resultados foram trágicos, acrescentando mais disfunções a uma família já disfuncional, né? Pensa que família bagunçada é essa daqui. Vamos fazer uma pergunta, né? Jacó queria algo bom, algo de valor. E isso era admirável, especialmente em comparação com a atitude de seu irmão. Como eu já disse aqui, uma atitude negativa, não se importando com essa primogenitura que dele viria o descendente, o salvador do mundo. Só que enganou e mentiu para conseguir o seu propósito. Como podemos evitar cair em armadilha semelhante? Como é que nós podemos evitar? Irmãos, nós realmente temos, né? Devemos evitar, tá? O querer a todo custo, né? Ah, mas isso é bom. Será que os meios justificam os fins? A lição está dizendo que os meios não justificam os fins se os meios não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu quero avançar só um pouquinho mais no estudo de hoje, tá? Eu quero falar com vocês sobre a escada de Jacó. Lá em João capítulo 51, vai mostrar que essa escada é o próprio Jesus, né? Então, assim que Esaú, ele descobriu que Jacó havia recebido a bênção de seu pai, ele percebeu que havia sido enganado pelo irmão, Gênesis 27, 36. E o que acontece? Ele quis matar o irmão, novamente, né? Só dele ter desejo de matar o irmão, ele já também, Esaú também quebra um dos mandamentos, né? Não matarás. E Jesus vai dizer que só em pensar em matar já está cometendo aí, né, o erro, né? Está quebrando um dos mandamentos. Então, Gênesis 27, 42 mostra essa vontade de Esaú de querer matar o seu irmão. Nós estamos falando de irmão gêmeo, irmão de sangue, né? Rebeca se preocupou e ela procurou evitar ali esse crime, né? Ela evitou esse problema que seria fatal ali para os dois filhos. Isso está aí em Gênesis 27, 45, né? Então, assim, com o apoio de Isaac, Gênesis 28, 5, ela exortou Jacó a fugir para a casa de parentes. Gênesis 27, 43 mostra Jacó saindo para a casa de parentes.
mais de 750 quilômetros, né? Se você imagina que ele foi para um lugar perto, ele foi para uma distância aproximadamente de 750 quilômetros para fugir da fúria do seu irmão Esaú que queria matá-lo. No caminho para o exílio, Jacó teve um encontro com Deus, em um sonho, num lugar a que ele chamou de Betel, que significa a casa de Deus. E ali Jacó, ele faz um voto para Deus. Jacó, ele vai fazer um voto para Deus. Gênesis capítulo 28. Deixa eu passar aqui para vocês, né? Gênesis capítulo 28. Nós demos uma acelerada aqui na lição, vocês perceberam, né? Gênesis capítulo 28, do verso 10 em diante, diz assim, ó: Jacó, ele recebe uma visão divina. Partiu, pois, Jacó de Beer-seba e foi em direção a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. E qual era o sonho? Estava posto sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, olha que promessa, irmãos, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Promessa do Salvador, a promessa do Messias. Essa promessa vem percorrendo a Bíblia desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Então Deus promete para ele que ele está indo, né, para a casa do seu parente, mas Deus está prometendo que ele voltará para aquela terra. E te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que eu tenho falado. E o que ele tinha falado? Que dele viria o descendente, o Messias. Ao acordar Jacó do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz, e agora ele chama de Betel. Verso 20. Fez também Jacó um voto dizendo, olha o voto de Jacó: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for meu Deus. 22. Então essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, a 10ª parte. Bom, eu poderia comentar sobre o dízimo aqui, que está antes do Sinai novamente, né? Está antes do povo de Israel, antes dos levitas, né? Alguns vão falar que o dízimo era só para os levitas. Aqui está bem longe, né? Bem longe, tá? Irmãos, quando nós comparamos isso daqui que nós lemos com Gênesis capítulo 11, verso 1 até o verso 9, né? Em que Betel é diferente de Babel. Aqui nós temos, né, para a gente refletir, uma diferença enorme, um abismo enorme entre Betel e Babel. Da experiência de Jacó em Betel e do que ocorreu lá em Babel, que lição nós tiramos sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Eu coloquei aqui, né? Betel foi o esforço divino para alcançar o ser humano. E Babel foi o esforço humano para alcançar o lugar de Deus. Não era nem para alcançar Deus em busca de salvação, era para alcançar o lugar de Deus. Então, nesse sonho, Jacó, ele viu ali uma escada extraordinária, uma escada ligada a Deus. O mesmo verbo hebraico natsav é usado para se referir à escada que é posta na terra, lá em Gênesis 28, 12, e
ao Senhor que estava perto de Jacó, Gênesis 28:13, né? Como se a escada e o Senhor fossem ali a mesma coisa. Né? A escada estava relacionada à tentativa de Babel de alcançar o céu. Como a torre de Babel, a escada chegava à porta do céu. Mas enquanto a torre representava ali o esforço humano para subir e alcançar Deus, a escada de Betel enfatiza o acesso a Deus. Esse acesso a Deus só podia ser alcançado pela vinda de Deus a nós e não ao contrário. Sempre é Deus que toma a iniciativa, né, irmãos? Quanto à pedra, né, referida aqui, na qual Jacó colocou a sua cabeça e teve o sonho, ela se chamou, ou ela se tornou o símbolo de Betiel, a casa de Deus. Gênesis 28:17 e 22, que apontava para o templo, casa de Deus, o santuário, o centro da atuação salvífica de Deus em favor da humanidade. Irmãos, Jacó ele não limitou ao espiritual e ao místico sua expressão de adoração e senso de admiração em relação ao que lhe havia acontecido. Ele queria responder em termos externos, concretos. Assim decidiu dar o dízimo a Deus, não para obter a bênção divina, mas como uma resposta de gratidão ao presente do Senhor que já tinha sido dado a ele. Ele sabia do dízimo. Com certeza o pai, né, havia passado para ele que tinha devolvido o dízimo. Novamente, vemos o conceito do dízimo muito antes do surgimento da nação de Israel. Amém? Bem, eu vi muitas perguntas, né, muitos questionamentos, as pessoas se direcionando aí para o dízimo. O dízimo aqui não é o mais importante, tá? Porque o dízimo representa o devolver a Deus aquilo que pertence a Deus. E olha que é pouco, né? É só a 10ª parte. É entender que Deus é dono de tudo. Nós oferecemos para Ele a nossa vida. Nós nos oferecemos para Ele. Nós oferecemos os nossos bens, a nossa casa para Ele. Quando Ele fala, aceito, Ele passa a ser o Senhor e nós somos apenas os mordomos. E tudo pertence a Ele, né? Todo ouro, toda prata, toda essa natureza bela à nossa disposição, tudo pertence a Ele. Então, nós devolvemos como resposta daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda virá fazer lá no futuro, nos buscando para o lar celestial. Amém? Vamos orar para terminar o estudo de hoje? Espero que você tenha gostado mais uma vez, né? Pode deixar aí o seu comentário, né? Pode também se inscrever e indicar também para outras pessoas. Próximo estudo, a gente vai falar sobre o enganador sendo enganado, né? Jacó, ele vai receber com a mesma moeda, né? Ele vai ser enganado por Labão. Tá? Uma história bonita, uma história de amor, né? Ele vai ser enganado. Tá? E vamos falar também sobre a bênção da família de Jacó e vamos falar sobre a partida de Jacó, o retorno de Jacó para a sua casa. Novamente, voltando aí os seus 750 quilômetros. Oremos? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez lhe agradecemos por esse estudo maravilhoso. Derrame a sua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.